Boa noite, meus irmãos, meus amigos. Voltamos aqui agora para mais um culto solene ao nosso Deus. Eu vos cumprimento na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quero dar início a este culto lendo o Salmo 4. Salmo número 4. Abra sua Bíblia e vamos lê-lo, meditar nele. No Salmo de Davi. A palavra de Deus diz assim: ouve-me quando eu chamar, ó Deus, da minha justiça. Tu me ampliaste quando eu estava aflito. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó vós, filho dos homens, por quanto tempo tornareis minha glória em vergonha? Por quanto tempo amareis a vaidade e buscareis a mentira? Mas sabei que o Senhor separou aquele que é piedoso para si. O Senhor ouvirá quando eu o chamar. Ficai de pé, em reverência, e não pequeis. Conservai com o vosso próprio coração sobre a cama, sobre a vossa cama, e ficai quietos. Oferecei sacrifícios de justiça, e ponde vossa confiança no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos mostrará algum bem? Senhor, levanta a luz do teu semblante sobre nós. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Eu tanto me deitarei em paz, quanto dormirei. Porque tu, Senhor, somente me fazes habitar em segurança. Irmãos, hoje é um dia para falarmos de fé. Hoje é um dia para abordarmos este assunto, a qual move as nossas vidas. E Davi é um homem que relata isso para nós. Ele diz no verso 3: o Senhor separou aquele que é piedoso para si. O Senhor ouvirá quando eu chamar, quando você exercer a sua fé. Que possamos, nesta convocação, nesta contrição dos nossos corações, buscar a Deus em louvores. Você pode ficar de pé e vamos juntos louvar o nosso Senhor, cantar juntos a Ele, que é digno de todo louvor. Que seja alegre, que seja sincero essa sua busca nesta noite. Amém? Estamos mais uma noite aqui para honrar e glorificar o nome do nosso Deus e prestar um culto a Ele. A primeira canção que nós cantaremos, ela fala da divindade do nosso Deus. Ela exalta a soberania do nosso Deus. Que louvemos o nosso Deus e sejamos gratos por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Deus, Filho, Rei, Eterno Deus, Príncipe da paz, Senhor, dele flui graça,
morte venceu, vivo está, tudo consumou, em glória hoje está, Deus Filho Jesus. Aleluia, glórias a Deus. A próxima canção que nós cantaremos é Castelo Forte. Nós não vamos cantar ela mais lenta como um cantor cristão, nós vamos cantar ela um pouquinho mais acelerada. E Castelo Forte fala também sobre a nossa confiança em Deus. Nós aprendemos aqui na EBD que devemos confiar em Deus. Então o Castelo Forte nos traz que a nossa confiança e a nossa força nada faz. Nós estamos perdidos. Se não for o Senhor, o que de nós será? Amém? Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com
na tempestade ou sequidão, que possamos confiar em nosso Deus. Hoje Deus quer falar para nós sobre a confiança e sobre a fé. Então que possamos pedir ao Senhor que multiplique a nossa fé nos momentos difíceis da nossa vida. Só em Jesus confiarei, é minha força, luz, canção, pedra angular que me sustém na tempestade ou sequidão. Quão grande amor, profunda paz, em meio à luta, em horas más. Consolador, és tudo em mim, firma estou em seu amor. Só em Jesus que se encarnou, poder de Deus num frágil ser, foi desprezado pelos seus, mas se agradou por mim morrer. E lá na cruz o próprio Deus a sua ira satisfez. O meu pecado suportou, vivo na morte dele estou. Foi sepultada a nossa luz, tragada pela escuridão, em glorioso dia então, ressuscitou o meu Jesus. Grande vitória conquistou, do vil pecado me livrou. Então sou dele, ele é meu, pelo seu sangue que verteu. Não há mais culpa e nem pavor, esse é o poder de Cristo em mim. Jesus comanda o meu viver, desde o início até o fim. Nenhuma força poderá de sua mão me arrancar, até com ele me encontrar. No seu poder eu viverei. Quão grande amor, profunda paz, em meio à luta, em horas más. Consolador, és tudo em mim, firma estou em seu amor. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Este é um momento de dízimos e ofertas. Se você veio preparado para este momento, você pode estar ofertando, contribuindo para a obra de Deus. Juliana estará passando aqui e eu gostaria de abrir a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo
assim como abundais em todas as coisas, em fé, e em palavra, e em conhecimento, e em toda a diligência, e em vosso amor para conosco, veja, para que abundeis nesta graça também. Qual graça, irmãos? A de contribuir, a de ter um coração generoso. Eu não falo como mandamento, e realmente isto não é, mas por ocasião da presteza dos outros e para provar a sinceridade do vosso amor. Que Deus possa sempre nos dar, nos desenvolver nesta graça. Amém? Você que nos assiste está distante, pode estar também contribuindo, sendo grato ao Senhor, como diz o apóstolo Paulo, né? Provando a sinceridade do vosso amor. Na conta da Igreja, Banco do Brasil, agência 6535, dígito 8, conta corrente 11509, dígito D, a favorecida Isadora Molina Fiorito, tesoureira, com CPF 435-255-218, dígito I. Agora abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 4. Trabalhamos expositivamente semana passada, explicamos o texto sobre o milagre na vida do oficial. Mas hoje vamos trabalhar de forma temática, utilizando apenas João, capítulo 4, verso 48. João 4, 48. Você que não assistiu a pregação, ainda não conhece essa passagem, este milagre de Jesus, depois você pode estar aí acompanhando as gravações das mensagens, para estar sendo abençoado também pela palavra de Deus. A palavra de Deus diz o seguinte, Evangelho de João, capítulo 4, verso 48. Então, Jesus lhe disse: se não virdes sinais e maravilhas, não crereis. Apenas este verso. Vamos orar. Vamos buscar o auxílio do Espírito Santo para as nossas vidas mais uma vez. Senhor Deus, Pai, excelso, magnífico, sublime Deus, estamos reunidos para cultuar ao Senhor, mediante a Sua palavra, mediante, Senhor Deus, principalmente o agir e o fluir do Espírito Santo. E é a Ele, Senhor Deus, que eu peço agora, neste momento, para conduzir esta pregação, para conduzir as palavras e transformá-las em vida em abundância, transformar as nossas vidas, quebrar os nossos corações endurecidos, nos trazer ao arrependimento e nos santificar. Eu peço, Deus, que o Senhor despeje aqui sobre nós a Sua graça abundante, que não seja mais o homem falando, mas o Teu Santo Espírito, Senhor. E que possamos ser conduzidos à perfeição em Cristo Jesus. Nos ajude, Pai. Assim eu oro, no nome santo de Jesus. Amém. Lembre, meus irmãos, que este oficial, ele estava com seu filho enfermo, com febre. E o verso ao qual estamos aqui utilizando esta noite foi uma certa repreensão de Jesus Cristo a este homem. Ele o repreende de uma maneira amável, mas não deixa de ser uma repreensão. Ele disse: se não virdes sinais e maravilhas, não crereis. Porque Jesus certamente tinha o poder para curar apenas com a sua palavra. E é isto que nos traz o texto como uma deficiência na fé inicial deste oficial. A fé inicial ela é acompanhada por algumas deficiências e também nos revela algumas verdades. E é sobre a fé com base nesse texto, a fé com base neste milagre de Jesus,
é que eu quero trazer como reflexão uma palavra do nosso Deus. Meus irmãos, eu pergunto, você é do tipo de pessoa que precisa ver para crer? Você é o tipo de pessoa que talvez não se contente e não baste para você a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo? Por que que a nossa fé inicial ela é acompanhada de tão frágeis incertezas, dúvidas? E sabemos que quem nos fala nas Escrituras é o próprio Deus, é o próprio Cristo. E Jesus Cristo, ele tinha tanta autoridade nos seus ensinos, ele era tão passivo da nossa confiança, que todos os seus ensinos eram acompanhados de feitos. A pergunta que fica é: por que não cremos? Por que não confiamos? Por que temos que duvidar muitas das vezes? Por quê? De fato, meus irmãos, os evangelhos, Lucas também, ele fazia essa relação bastante profunda, dizendo que os ensinamentos de Jesus eram uma exposição dos seus feitos. Estamos vendo que os milagres de Jesus eram acompanhados de ensinamentos. E a confirmação de suas palavras eram visíveis. Ele era e é digno da nossa confiança. Jesus nunca diria: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Nunca. Sua palavra e sua ação se entrosam. Elas andam paralelamente, juntas, de mãos dadas, na mais perfeita harmonia. Ele é sincero, ele é honesto naquilo que diz, porque o que faz e leva as mentes a ganhar a convicção de que suas palavras são verdadeiras e contêm autoridade é justamente por isso, porque aquilo que ele diz se concretiza, porque engano não foi encontrado em sua boca. Não, meus irmãos, a nossa fé tem que ser acompanhada de certezas, tem que ser acompanhada de convicções reais. Suas palavras, meus irmãos, as palavras de Jesus, possuem autoridade plena, provada pelos milagres que ele realizava. Queira Deus, meus irmãos, queira Deus, que as nossas biografias, quando forem escritas, não seja apenas um amontoado de palavras. Porque o que se espera de um cristão é que ele diga e faça também. Que a vida dele seja acompanhada de sinceridade, honestidade e autoridade, assim como Cristo amou. Que as nossas histórias possam ser de dizeres e feitos. Você já parou para pensar nisso, meu irmão? Que quando você não estiver mais presente aqui neste mundo, vão lembrar de você pelo quê? Vão lembrar das suas atitudes e das suas palavras. E qual será a sua biografia? Será que as pessoas vão poder dizer que você era uma pessoa de palavra, uma pessoa honesta? Que você agia assim como Cristo nos ordena? Será que os seus feitos acompanham aquilo que você diz? Se a pregação e a prática não caminharem juntas, o pregador estará condenando a si mesmo. E a sua prática doentia poderá arrastar a condenação multidões, por causa da liderança que ele exerce, ao levar as pessoas que se afastaram de Deus, o exemplo. Saibam, meus irmãos, que existe uma nuvem de testemunha te olhando, pessoas que estão observando os seus atos, os seus feitos, principalmente se elas são acompanhadas daquilo que sai da sua boca. E estamos aqui estudando
o Evangelho segundo Jesus Cristo, às quartas-feiras, que é um Evangelho segundo a obediência, um Evangelho na prática, a eficácia do Evangelho nas nossas vidas. Meus irmãos, temos que crer para ver. Esse homem não confiava. Por que ele não confiava? Sendo que Jesus tinha toda a autoridade em seu ensino. Meus irmãos, isso é uma lição grandiosa para as nossas vidas. Será que as nossas vidas não são acompanhadas de incertezas, de dúvidas, e principalmente o que a sua vida está gerando na vida do próximo? Tudo se trata da sua fé. E saiba que isso pode ser um exemplo para muitos. Afinal, ele disse: se não virdes sinais e maravilhas, não crereis. Você é um espelho, irmão. Você é algo que reflete a glória do nosso Deus. Se você afirma que é servo de Deus, viva de acordo com essa confissão. Se acha ser necessário exortar os outros à virtude, certifique-se primeiramente de que você mesmo seja o exemplo. Você não tem o direito de ensinar se não houver aprendido a lição. Primeiro se sente, para depois querer estar de pé e ensinar alguém. Meus irmãos, isso já basta como uma introdução sobre aquilo que vamos falar. Esta noite, eu quero destacar 3 pontos sobre a fé. E também, acompanhado desses 3 pontos, eu quero falar de 3 doenças que são acompanhadas nesta fé, em cada tipo delas. E no final eu farei 3 perguntas sobre a sua fé, sobre aquilo que te acompanha, aquilo que você confessa com a sua boca. Em primeiro, observamos um breve resumo sobre o texto que estamos aqui apresentando. Havia um oficial do rei que vivia em Cafarnaum, uma cidade circunvizinha de Caná da Galileia, aproximadamente 25 a 30 quilômetros de Caná da Galileia. Ele ouviu rumores de um famoso profeta e pregador que estava constantemente visitando as cidades da Galileia, realizando milagres, cativava muitas pessoas devido à sua eloquência, mas conquistava o coração dos homens por meio dos milagres que realizava, que eram a confirmação da sua missão, de quem ele era. E este oficial ficou sabendo, ouviu que este profeta estava ali, perto da sua cidade. O oficial guarda tudo isso no seu coração, todas essas informações, o testemunho, aquilo a qual apresentaram para ele. Acontece que seu filho, neste momento, cai doente, enfermo, com uma febre terrível. Talvez seja seu filho único, muito amado e querido. Em vez de amanar a doença, se torna cada vez mais grave. Uma febre sopra seu bafo quente sobre a criança e parece que está secando toda a umidade do corpo dele, tirando todo o viço do seu rosto, deixando ele até mesmo pálido. O pai consulta todos os médicos da região que estão ao seu alcance e eles o dizem que não há esperança. Não é possível curá-lo. A criança está a ponto de morrer. A seta da morte está cada vez mais penetrando a sua carne, praticamente enterrada e perto de penetrar o seu coração e findar a sua vida. Nesse instante, meus irmãos, o pai traz à memória as narrativas que ouviu sobre este profeta, sobre Jesus Cristo, sobre as curas que ele tinha realizado nas cidades circunvizinhas. Quase não existe fé em seu coração, mas ainda que pequena, meus irmãos, é uma fé suficiente para que este oficial faça uso dela.
e com todo o seu empenho para atestar a veracidade do que ele ouviu, do testemunho que ele recebeu. Jesus Cristo havia chegado outra vez em Caná da Galileia. A primeira foi quando ele realizou o milagre do vinho. E ele estava novamente ali. Então o Pai, com esta fé, com algo que foi gerado dentro do seu coração, ele se empenha e vai ao encontro do nosso Mestre, do nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai viaja o mais depressa possível até lá. Sua fé se encontra em um estágio em que tão logo vê o Mestre, começa a clamar: Senhor, desce antes que meu filho morra. E você pode ver isso no verso 49 de João 4. Em vez de a resposta do Mestre ser aquela que provavelmente esperava, talvez a que pudesse pelo menos o consolar no momento de tão triste angústia, de tão pesada, Jesus o repreende pela sua pequenez de fé, pela pequenez de sua fé. Entende, irmãos? Ele chega até Jesus, ele faz pedidos a Jesus e é repreendido. Talvez ele esperasse de Cristo palavras consoladoras, palavras que o deixassem confortável, mas não, ele é repreendido pelo Mestre. O homem, porém, dá pouca atenção à repreensão. Dentro dele é um único e forte desejo, olhem para o texto, que consome toda a força de sua alma. Ele diz: Senhor, repete ele, desce antes que meu filho morra. Sua fé havia chegado agora a tal ponto que ele suplica, insiste com decisão, que o Senhor vá a Cafarnaum ver o seu filho, curar o seu filho. O Mestre, então, fita os olhos neste oficial, neste homem com um olhar de inefável benevolência, e lhe diz: vai, o teu filho vive. No verso 50. O pai então toma o seu caminho de volta com alegria, com rapidez e satisfação, confiando totalmente na palavra dita por Cristo, embora se entenda nenhuma evidência da confirmação que o seu filho tenha sido curado. Chega assim ao segundo estágio da sua fé. Ele deixa a fase da busca e parte para a etapa da confiança. Não clama mais, nem pede por alguma coisa que não tem. Ele simplesmente vai pelo seu caminho. Ele confia, ele crê naquilo que foi lhe dado. Muito embora ainda não tenha percepção daquilo que ele recebeu. Mesmo embora ele não tenha visto o seu filho curado, ele vai. Ainda no caminho de casa, seus servos vêm até o seu encontro, com uma jubilosa antecipação, uma notícia alegre. Patrão, o teu filho vive. O oficial indaga logo a que horas a febre o deixara. A resposta, por volta das 7 horas. A febre havia cessado. Ele então prossegue o seu rumo. Alcança agora o terceiro estágio da fé. Chegando em casa, vê seu filho perfeitamente restaurado. A criança, eu imagino, abre os seus braços, cobre-o de beijos, e o pai, depois de abraçá-lo e erguê-lo para certificar-se de que aquele menino era realmente um pequeno que estava tão doente na cama, tão pálido, tão abatido, e então vibra com sentimentos ainda mais intensos. A sua fé aqui passou por um processo e agora ele sai para um novo estágio. Ele sai da confiança e vai para a plena certeza daquilo que ele recebeu. Assim, meus irmãos, tal como ele próprio, toda a casa dele creu. Apresentei-lhes apenas aqui um esboço, um breve resumo de todo o texto que foi trabalhado semana passada, para que vocês pudessem observar ali os 3 estágios da fé.
que vão ser abordados agora. Vamos examinar cada um deles com mais profundidade. Ao começar dentro da alma, a fé nada mais é do que um pequeno grão de mostarda. A fé que busca foi o primeiro estágio deste homem. Ao saber, ao receber um testemunho, ele teve a busca. O povo de Deus não nasce gigante, irmãos. Ele nasce normalmente como bebês. E como um bebê na graça. Engraçado que Jesus Cristo nos relata a necessidade de nascer de novo. E ninguém nasce adulto. Todos nascemos como crianças. A fé deste homem nasceu pequeno. Nasceu como um bebê, como uma criança na fé. A fé, ela ainda não é um fogo que incendeia, mas apenas uma fagulha. Em tal condição que parece estar prestes a apagar, mas que abanada, ao ser mantida viva, irá transformar-se num calor fortíssimo, mais forte que uma fornalha. Quando o pobre homem dessa narrativa recebeu a sua fé, não sabemos o momento exato, mas algo o levou a buscar Jesus Cristo. Nada mais é do que algo em um grau muito pequeno. Muito pequeno. É a fé daquele que busca. E este é o primeiro estágio da fé. Aquele que busca. Perceba, porém, que esta fé do que busca, que o levou a agir, tão logo Deus dá ao homem a fé que busca. Ele não fica mais ocioso em relação à crença. Perceba, irmãos. A partir do momento que o homem recebe a fé, a pequena fé, isso tira ele do local onde ele está e o lança em busca de Cristo. Ele não mais fica em um período ocioso relativo à sua fé, à sua crença. Ele parte em busca de quem? Daquele que o vivifica, daquele que o tira das trevas para a maravilhosa luz. É isso que a fé inicial primeiramente gera, uma busca. E não, eu sempre digo, meus irmãos, uma apatia espiritual, uma frieza espiritual. Não, sempre existe a busca. A pessoa não cruza os braços como antinomiano. O antinomianismo, irmãos, são aqueles que falam: eu não preciso de nada, eu já sou salvo em Cristo. Tudo que sai disso é o legalismo puro. Não conhecem o Evangelho segundo a obediência, segundo as ordenanças. Não, irmãos. Se devo ser salvo, eles dizem, então serei salvo. Assim permanecerei sentado e quieto. Pois se é para ser condenado, serei condenado. Não é mais desinteressado e indiferente como costumava ser. Quando achava que ir ou não à casa de Deus era mais uma simples opção que se apresentava diante dele. Não, meus irmãos. Quando a pessoa recebe essa pequena fé, ele não tem essa atitude. Ele sabe que estar na casa de Deus é uma busca essencial para a sua vida. É algo necessário. É algo que mantém essa pequena fagulha aquecida. É essencial. Obteve a fé que busca. E essa fé faz que passe a buscar os meios da graça. Os meios da graça, meu irmão. Levando a ouvir a palavra e a ser diligente no uso de todos os demais meios de bênção. Ordenados à sua alma. Se há um sermão a ser ouvido, não importa se existem 10 quilômetros, 15 quilômetros, 20 quilômetros, ele irá percorrer, pois a fé que busca coloca até asas nos seus pés. Uma vez eu recebendo um missionário africano, não sei se os irmãos lembram, ele disse que a distância
na África, que algumas pessoas percorriam, ultrapassava 50, 60 quilômetros. Quando receberam uma Bíblia, choravam. Choravam. Sabe por quê, meu querido irmão? Eles receberam a fé que busca. E às vezes a pessoa mora a 2 quadras da igreja e não tem vontade de vir para a igreja. Essa é a fé que busca. Entenda, meus irmãos. Existe essa busca. A pessoa começa a ter desejo pelos meios da graça. Se a palavra me ordena a ser santo, buscar a santificação, isso passa a ser um prazer para mim. Se a Bíblia nos ordena para que eu ore, para que eu seja persistente em oração, isso passa a ser um prazer para mim. Existe a busca. Existe o desejo. Existe uma modificação na sua vontade. E não algo simples. Se eu tiver que ser salvo, eu serei. E ficarei sentado com meus braços cruzados. Isso não é uma atitude de uma pessoa que recebe a fé genuína. Não é. Quão determinado ele se torna de que deve estar na casa de Deus com frequência. Com frequência, irmãos. Passa a ser um dos ouvintes mais entusiasmados, mais atentos, o mais determinado dos homens que frequentam aquele lugar de adoração. Sabe qual é o sentimento que permeia o seu coração, irmãos? Uma pessoa que recebe a fé genuína, ele vem à casa de Deus, ele senta, ele fica atento, ele anota, e ele fala, eu não posso nem eu mesmo ir ao banheiro, porque se eu ir ao banheiro eu posso receber uma palavra vinda de Deus que vai modificar a minha vida. Um segundo para ele pode fazer toda a diferença. Ele tem um desejo forte de buscar a Deus, de querer, a sede e a fome pela sua palavra. Meus irmãos, essa é a fé que busca. A fé que busca dá maior atividade ao homem. Mais que isso, a fé que busca, embora possa parecer fraca em alguns aspectos, dá ao homem grande poder na oração. Tal como aquele oficial estava determinado a rogar, Senhor, desce antes que o meu filho morra. A fé que este homem recebeu levou ele a clamar, levou ele a suplicar, levou ele a orar. No verso 49. A fé que busca faz o homem orar com determinação. Ele não se contenta mais com murmúrio de palavras, mas ele vai além, separa 15 minutos do seu trabalho para clamar a Deus em secreto. Ainda não tem fé para dizer meus pecados estão perdoados, talvez, mas tem fé suficiente para saber que Cristo pode perdoar os seus pecados. Ele sabe aonde encontrar, ele sabe quem é a fonte, e ele sabe, e ele tem certeza disso, por isso que ele é lançado, por isso que ele tem essa sede. Meus irmãos, a fé que tem é suficiente para saber que Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E o que mais deseja é poder saber se os seus pecados serão realmente lançados fora para longe. Assim como aquele pai falou, meu filho está prestes a morrer. A pessoa que recebe a fé genuína, ela vai até Deus e diz como Davi, eu sou um pobre pecador. Eu preciso, eu necessito da sua glória, da sua graça. Eu preciso, senão eu vou morrer. Eu vou perecer. A sua fé te causa isso. Eu não cheguei no ponto das perguntas. Mas a tua fé te causa isso. A tua fé te lança atrás de Cristo. A tua fé te leva a orar e a suplicar sobre isso. Com urgência, a clamar com determinação. Às vezes, meus irmãos, você pode até ter um impedimento para orar. Mas a fé que busca fará que ore no sótão, no estábulo, no celeiro, dentro da empresa, dentro da loja, dentro da onde for, até mesmo caminhando pela rua,
A fé que busca vai te impelir a clamar e a orar a Jesus Cristo. Satanás pode colocar milhares de dificuldades no seu caminho. Que a fé que busca vai levar o homem a bater na porta da misericórdia. E Satanás não vai conseguir vencer. Essa é a fé genuína. A fé que você recebeu, eu te pergunto, ela não lhe dá paz? Você não descansa? Você não tem paz com esta fé? Se ainda não o coloca no lugar onde não há condenação, sua fé te tira de toda a condenação, não se preocupe, meu irmão. Se for uma fé verdadeira, há de crescer, há de se tornar uma chama, há de incendiar, e fará com que essas incertezas vão embora. Ela simplesmente não foi ainda alimentada. Precisa ser cuidada e exercitada. E então a fé, que ainda escassa, irá se tornar uma grande e poderosa fé. A fé deste homem não apenas fez com que ele fosse determinado naquilo que ele queria, como também insistente e importuno. Pede uma vez e a única resposta que recebe e que não entende é uma recusa, é uma repreensão. Ele, todavia, não se afasta dali amuado. Vejam bem, meus irmãos. O desejo dele era urgente, era o seu filho. Hoje é dia dos pais, os pais sabem qual é o apreço, o amor que temos pelas crianças, pelos filhos. Ele estava em condições de perder esse ente querido. Ele chega em extrema urgência. E o que ele recebe? Uma repreensão. Porém, ele desiste, ele sai amuado. Não. Ele persiste. Ele continua. Ele não sai aborrecido dizendo, ele me repreendeu, poxa vida. Não. Ele insiste, Senhor, desce antes que meu filho morra. Desce, Senhor. Esse é o desejo do seu coração esta noite, meu irmão. Você tem sentido a urgência da sua alma diante de Cristo? O como você necessita dele? A fé que você recebeu tem levado você a clamar por isso? Se não encontra palavras, meus irmãos, porque muitas das vezes não temos palavras e forças para orar, que as lágrimas dos seus olhos assumam o lugar das palavras. Desce, Senhor. Desce antes que o meu filho morra. Você pode imaginar a situação desse pai? Você pode imaginar as lágrimas correndo nos seus olhos? Ou o pai não estaria chorando nessa situação? Desce, Senhor. Desce antes que o meu filho morra. Que doces, mas poderosas orações a fé que busca pode levar um homem a fazer. Existem pecadores debaixo de tão grande dificuldade em sua alma, batendo na porta da misericórdia sem poder entrar, e que, em vez de ir embora, permanecem agarrados aos pilares da fé, a ponto de balançá-los, como se pudesse arrancá-los das suas fundações. Lembram de Ana? Vocês lembram de Ana? Chorando todos os dias, agarrada naqueles pilares. E ela não desistia. Ela permanecia orando. A fé que busca. A fé que busca. É necessária ela, irmãos. É necessário falar, Senhor, o meu caso é urgente. É necessária insistência. É necessário persistência de contrição de coração. Não é de se surpreender que você não obtenha a paz. Porque muitas vezes, meus irmãos, a fé que busca, que é a fé inicial, ela não te traga grandes certezas. Talvez você tenha dúvida quanto à sua salvação. Mas algo é certo, esta fé, se for genuína, será desenvolvida. E as dúvidas irão embora.
Mas algo é certo, ela pode não te dar muitas certezas, mas ela te lançará em Cristo de uma maneira, meu irmão, sem igual. Levará você a orar, levará você a buscar. É necessária insistência, é necessário persistência. E o próprio Cristo disse que o reino dos céus é conquistado à força, em Mateus 11, verso 12. Olha só o que ele diz. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Não é brigar, não é levantar espada contra o outro, é a persistência como este pai aqui teve. É a busca, é estar constantemente aos pés da cruz. Se você simplesmente faz uso de forma fria, de forma ortodoxa, em suas orações, repetindo: Deus, seja misericordioso comigo, que sou um pecador. Nunca encontrará misericórdia. Nunca. Se essa oração é fria, apática, porque não são características de uma fé que busca. Estamos aqui às sextas-feiras estudando um livro de oração de John Bunyan. O que ele diz, meus irmãos? As nossas orações têm que ser afetuosas, têm que ser sinceras. Que homem, ao conhecer o seu estado caído, o seu estado deplorável, não irá clamar com força, com sentimento, quando o Espírito Santo o convence que você é um pecador, um pobre pecador, destituído da glória de Deus? Qual é a reação que tem que ser gerada? Qual é o contrário dessa percepção, desse convencimento? Qual é a reação? É sim uma forma ortodoxa? Deus, seja misericordioso comigo, porque eu sou pecador. Não. Estes nunca encontrarão misericórdia. Somente o homem que clama em ardente angústia. Leia Salmos, irmãos. Leia Salmos. E o desafio que eu fiz para os jovens, quando estávamos estudando, o desafio é você ler Salmos e entender e trazer o sentimento dele naquela situação. Somente assim você vai compreender o livro de Salmos. O que ele estava passando, o que ele tinha no coração. Transforme as palavras daquele homem em lágrimas. Homem este inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Somente assim. Pessoas que clamavam: Deus, seja misericordioso para comigo, que sou pecador, salva-me ou morrerei. Desce lá, o meu filho vai morrer, eu também morrerei se o Senhor não olhar para mim. Eu estou enfermo, eu estou com febre, eu necessito da sua graça. Porém, ela possui fraquezas, irmãos. A fé que busca possui fraquezas. Ela pode fazer muita coisa certa, mas comete também muitos erros. A fraqueza da fé que busca é conhecer muito pouco. Isso pode ser perfeitamente percebido naquilo que o pobre homem insistentemente diz: Senhor, desce, desce. O mestre não precisava descer a Cafarnaum. O Senhor pode realizar o milagre sem estar lá. Mas o nosso pobre amigo pensava que Jesus não poderia salvar o seu filho se não fosse até lá. E até que olhasse aquele menino, colocasse a sua mão sobre ele, se ajoelhasse, orasse, talvez até, quem sabe, tivesse que se colocar, deitar em cima dele, como fez Elias, com o filho da vida. O mesmo não acontece com você? Você já não terá ditado a Deus a maneira pela qual Ele deveria salvá-lo? Será que você não está falando para Deus: desce, desce, desce? Será que você não está estabelecendo métodos para que Ele faça aquilo que é segundo a sua vontade soberana? E os métodos e meios somente cabem a Ele. Será que a sua fé não está deficiente com essa fraqueza da que busca? Meus irmãos, esta é a fraqueza da fé inicial, a fé que busca.
Ela é forte o suficiente para fazer você orar, sim, mas não tem poder para tirar da sua mente fantasias tolas, métodos. É uma fé fraca. Você está querendo ver sinais e maravilhas? Caso contrário, não poderá crer. Por isso que ele recebeu essa repreensão. Se Jesus optasse por dizer a palavra, apenas uma palavra, e o seu filho fosse curado, isso não lhe agradaria? Se aquilo que você está pedindo, ele apenas dizer na sua palavra não é o suficiente para você? Será que você não é o tipo de pessoa que fica pedindo sinais? Eu só vou crer se ele me mostrar, se aparecer um anjo de luz aqui na minha frente. Não, a confirmação vai ser se um letreiro gigantesco aparecer na minha frente. Se vier um irmão que eu não conheço. Eu leio para vocês o verso que eu li nisso. Se não vir de sinais e maravilhas, não vereis? Essa repreensão é para você. Essa é a fraqueza da fé que busca. A fé que confia é o segundo estágio dessa fé. Primeiro a fé que busca e depois vem a fé que confia. O oficial passa agora o segundo estágio da fé. O mestre lhe disse: vai, o teu filho vive, no verso 50. Consegue imaginar, então, a mudança repentina da fisionomia do oficial? Você consegue imaginar aquele que estava ali? Eu coloquei até uma imagem ilustrativa no vídeo no YouTube. Aquele homem diante de Jesus, talvez com a sua testa com rugas de um apreço, de um clamor, lágrimas nos seus olhos. E Jesus vira para ele e diz: vai, o teu filho vive. As rugas em sua testa são então suavizadas em um instante. Não existem mais. Aqueles olhos agora enchem-se de lágrimas, mas de outro tipo, lágrimas de alegria. A fé da confiança. Aquele que muda o seu semblante. Aquele que encontra o que procurava e recebe. É o que confia. Ele aperta as mãos e sai rapidamente, de maneira silenciosa. Toda a sua alma cheia de confiança. Talvez alguns perguntaram: por que você está tão feliz? Porque meu filho está curado. Diria ele: mas você ainda não viu curado. O mestre me afirmou que ele está curado e eu creio nele. Mas pode ser que quando você chegar em casa, descubra que a sua fé foi uma ilusão e o seu filho nada mais é do que um corpo inerte. Não, responde ele. Eu creio nesse homem. Essa é a fé que confia. Essa é a fé que confia. Mas já vieram pessoas até você, aonde você está exercendo a sua fé com confiança, e a pessoa diz: mas será que é isso mesmo? Será? Você ouviu direito? Você tem certeza? Mas você nem viu nada acontecer. Se você sabe quem é que está te falando, da onde que essas palavras estão vindo, se você tem absoluta certeza de que é o seu mestre, confie em Deus. Confie em Deus. E diga: eu creio nesse homem. Antes, coloquei minha fé e a esperança nele e o busquei. Agora o encontrei e o ouvi. E o ouvindo, eu creio nele. Mas você não tem prova alguma de que seu filho esteja curado. Não preciso de nenhuma prova. Felizes são aqueles que creem e não veem. A palavra desse profeta divino é o suficiente para mim. E é esta palavra, irmãos, que deve ser suficiente para as nossas vidas. Meus irmãos, é com tristeza que algumas denominações, algumas pessoas relacionam falar em línguas e idiomas estranhos com batismo com o Espírito Santo. Ou seja, só sou salvo porque qual é o penhor? Qual é o penhor da promessa de uma herança eterna? É o Espírito Santo de Deus. Efésios nos diz isso, o apóstolo Paulo. Então, ou seja, se eu não tenho esses dons, se eu não mostro essas coisas, eu não sou salvo. Eu preciso ver para crer.
Feliz é aquele que não precisa ver essas coisas e confia na sua palavra. Confia naquilo que está sendo dito para você. Quando a sua fé chega a um segundo estágio, que é o da confiança, em que você é capaz de aceitar a palavra de Cristo, você começa então a conhecer a felicidade de crer. Aí sim você é feliz. Esse é o momento, meus irmãos, que sua fé conduz à salvação da sua alma. Acredite, pecador, no que a palavra de Deus diz: aquele que crê no Senhor Jesus Cristo será salvo. Atos 16, verso 1. Aquele que crê no Senhor Jesus Cristo será salvo. A heróica é a fé que crê em Jesus em face de milhares de contradições. Isso também é importante. Quando o Senhor lhe concede essa fé, você pode dizer: não confio na carne e no sangue. Aquele que me disse: creia, e você será salvo, deu-me a graça para crer, e portanto tenho total confiança de que sou salvo. Neste momento, irmãos, que você crê nele, que você confia nele, naquilo que ele te disse, e como este Pai vai feliz para a sua casa. É assim. Lancei minha alma sobre o amor de quem? O amor de Cristo, e no seu sangue e no seu poder. Embora minha consciência ainda não haja dado nenhum testemunho à minha alma, embora as dúvidas aflijam e as lágrimas ainda me atinjam, contudo, honrarei meu Mestre, crendo na sua palavra, mesmo que possa parecer contrária ao bom senso puramente humano, mesmo que minha razão tente se rebelar contra ela e os meus sentimentos passados ousem a injuriá-la como uma mentira. Sem fé, Hebreus 11, verso 6. É impossível agradar a Deus. A fé que confia, a fé que busca. Nesse estágio da fé é que o homem começa a desfrutar de quietude e paz na sua mente. Muitos excelentes expositores afirmam que a distância entre Caná e Cafarnaum é, como eu disse, seria de 25 a 35 ou 30 quilômetros. Suponho que tal distância haja mudado nos dias atuais. De todo modo, não levou muito tempo para que esse homem chegasse à sua casa e visse seu filho curado. Fora a hora 7ª que o mestre dissera: o teu filho vive. Fica evidente pelo texto, meus irmãos, que o oficial só veio a se encontrar com seus servos no dia seguinte, porque eles informaram que, no verso 52, ontem, a hora 7ª a febre baixou. Com base nisso, o que podemos concluir? Eu faço a seguinte dedução para os irmãos. O oficial estava tão seguro de estar com seu filho vivo e bem de saúde, que não teve pressa excessiva ao voltar. Não foi para casa correndo como se precisasse chegar a tempo de consultar outro médico, caso Cristo não tivesse sido bem sucedido. As dúvidas, então, foram embora. Então, um deslocamento de 25 a 30 quilômetros, daí em média aí umas 12 horas. Meus irmãos, ontem passou-se bastante tempo e este homem foi tranquilo na sua casa. E lá, ele já sabia que o seu filho estava bem. Por quê? Era uma fé confiável. Hoje estamos recebendo essa palavra de Cristo. Hoje estamos aqui juntos, recebendo a palavra de Cristo. Não vai demorar muito para que você entre no terceiro ou no melhor estágio da sua fé, meu irmão. E assim eu creio. Contudo, enquanto não chegar lá, continue crendo no Senhor e Mestre da sua vida. Continue confiando nele. Mesmo que não o leve logo à casa do banquete, mesmo que isso ainda demore, continue confiando nele. E se ele precisar trancá-lo em algum lugar, continue confiando nele. Diga ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó, capítulo 13, verso 15. Mesmo que me mate, continuarei confiando nele. É assim que devemos viver, pela fé.
E o terceiro estágio, meus irmãos, é a plena certeza da fé. Vamos prosseguir rapidamente para o terceiro estágio da fé. O servo se encontra com o oficial, conforme apresenta o texto. Seu filho está curado. Chega em casa, abraça o filho e constata que está perfeitamente restaurado. Então, como diz a narrativa, no verso 53, creu ele e toda a sua casa. Mas você notou que o versículo 50, note aí, leia na sua Bíblia, já diz que ele creu? O homem creu na palavra que Jesus lhe dissera, está escrito aí, no verso 50. Alguns expositores bíblicos têm ficado grandemente perturbados, pois não sabem exatamente em que momento aquele homem creu. O bom Calvino, ele esclarece esse assunto nos seus comentários. Diz Calvino que esse homem teve, em primeiro momento, uma simples fé, que apenas confiou em Cristo. Ele creu na palavra que Cristo lhe disse. Posteriormente, teve a fé plena, ao receber Cristo em sua alma, para tornar-se seu discípulo e confiar nele como o Messias. Vejam o desenvolvimento desta fé. Assim diz Calvino. O oficial confirmou que seu filho havia sido curado no exato momento em que Jesus disse que o seria. Agora eu creio, diz a si mesmo. O que quer dizer? Creu, então, com plena certeza de fé, que apenas, meus irmãos, sua mente fora liberta de todas as suas dúvidas, creu em Jesus de Nazaré como Cristo de Deus. E entendeu que ele certamente era o Messias, era o enviado, a plenitude da fé. E esse, poucos homens. O oficial confirmou, meus irmãos, que seu filho havia sido curado. Estava alegre, estava confiante, tinha plena certeza. Conheço, meus irmãos, e você também deve conhecer pobres criaturas que querem chegar a esse estágio, mas querem chegar lá logo do início. Pessoas que querem antecipar e acabam criando métodos. São como um homem que deseja subir uma escada pelos últimos degraus. Argumento o seguinte: se eu tivesse plena certeza da fé, então creria que sou filho de Deus. Não. Creia, confie na palavra de Cristo como lhe é apresentada. E então você sentirá em sua alma o testemunho do Espírito de que é nascido de Deus. Qual é o foco aqui, meus irmãos? Qual é o ensino aqui, meus irmãos? É que a fé é desenvolvida. A fé passa por etapas. Você não recebe a fé plena direto, logo de início. Não, meus irmãos. É como uma flor que você deve plantar primeiro. Começa pela simples semente, que é aparentemente invisível. Plantar a semente para que depois possa ter a flor. A semente de uma pequena fé brota, então você tem a espiga no seu talo da certeza, da plenitude da fé. Percebe que quando esse homem chegou à plena certeza da fé, sua casa também creu. Sabe o que às vezes falta, meus irmãos? Para as pessoas que estão olhando para a sua vida, você alcançar a plenitude da fé. E aí sim, seu testemunho será inabalável. Talvez você seja muito oscilante, esteja com a sua fé brotando, sendo cuidado. Mas eu repito, venha deste jeito, crendo e confiando na palavra de Deus. Porém, existem 3 doenças que acompanham esses 3 estágios da fé. Daqueles que buscam. Essas 3 doenças, meus
meus irmãos, estão subdivididas em diferentes estágios. Vamos abordar em primeiro lugar a fé que busca. O poder da fé que busca reside em sua força de levar o homem a orar, correto? A buscar. E aqui está a sua doença. Quando estamos procurando começar, somos muito propensos a suspender nossa vida de oração. Com que frequência o diabo sussurra no ouvido do homem? Ou no seu ouvido? Não olhe, isso não leva a nada. Você sabe que as portas dos céus vão bater na sua cara. Não olhe. Você sabe que você está falando com as paredes. Se o homem acha que recebeu a resposta de oração, Satanás diz também: você não precisa orar mais, já recebeu o que havia pedido. Você se contenta. Se a resposta demora, Satanás também fala: como você é tolo por ficar parado aí no portão da misericórdia, saia daí, vá embora, o portão está muito bem trancado e você nunca será ouvido. Aí vem o desânimo. Isso é uma doença da fé. Meus amigos, como nós estamos sujeitos a essas doenças enquanto buscamos a Cristo. Insisto que clame e trabalhem contra ela, sem nunca deixar de orar. Clame a Deus por misericórdia, e a misericórdia nunca se afastará de você. Não deixe que Satanás o afaste da porta da misericórdia, mas empurre-se, continue, quer ele queira, quer não, esteja lá, seja como Ana, continue em oração, mesmo que a bênção possa demorar, mais cedo ou mais tarde ela virá. No tempo próprio de Deus, ela há de ser mostrada a você, meu irmão. Se desistir da oração, você estará selando a sua condenação. Se renunciar à súplica, você estará renunciando a Cristo. Se eu não quero mais orar, se eu desisto da oração, eu estou desistindo de tudo. Eu estou desistindo da minha busca. Você está entrando então no antinomianismo. Não precisa orar, se eu fosse salvo você. Não, isso não é característico, entenda isso, meus irmãos. Isso não é característico de uma fé genuína. A fé genuína, me fala um homem dos heróis da fé que não orava. Me fala um. Me fala um apóstolo que não orava, que não buscava a santidade. Me fala um. Me fala um. Daniel, no meio da Babilônia, cheio de pecado, constantemente, deuses pagãos. 3 vezes ao dia estava orando, clamando, buscando. Essa doença é terrível. Continue em oração. Existe a doença que atinge aqueles que confiam também. A doença que mais provavelmente se abate àqueles que já confiam inquestionavelmente em Cristo. É a doença, meus irmãos, de querer ver sinais e maravilhas para então crer. No começo do meu ministério, junto à população, meus irmãos, aqui quem fala para nós é Charles Spurgeon. Ele diz: no começo do meu ministério, junto a uma população rural, conheci pessoas que achavam serem cristãs, simplesmente porque, segundo imaginavam, tinham visto determinados sinais e maravilhas. Tem isso hoje? Tem isso hoje? Você pergunta para a pessoa: você crê em Cristo? Você confia em Cristo? Sim. Mas é necessário ela ver alguma coisa para. Há uma fé totalmente dependente de subterfúgios da fé. Meus irmãos, isso é uma doença. Existe certo relato, como se segue, meus irmãos. Uma pessoa diz: eu creio que os meus pecados foram eliminados. Por quê? Bem, Senhor, eu estava ajoelhado no quintal da minha casa. Olha só que absurdo. Eu estava ajoelhado no quintal da minha casa e vi uma grande nuvem. Pensei que Deus poderia fazer com que aquela nuvem fosse embora. E se isso fosse do seu agrado, ela foi embora. E então cheguei à conclusão de que a nuvem e os meus pecados haviam ido embora. E desde então, não tenho tido nenhuma dúvida disso.
Outro exemplo, eu já ouvi isso. Estava esperando a confirmação se eu poderia entrar no relacionamento, no namoro com certa pessoa. E eu fiquei lá, olhando para o céu. E a partir do momento que eu vi um coração, a nuvem em formato de um coração, eu recebi aquilo como um sinal de Deus. Meu Deus, isso é uma doença na fé. Aonde você tem que receber a confirmação? É da boca de Deus. Não fique criando as nuvens, meus irmãos. Se você quiser encontrar cavalo, você encontra. Se você quiser encontrar uma faca, qualquer coisa você consegue encontrar. Ah, se ela foi embora, então eu vou crer. Isso é um absurdo. Não haja dúvidas de que os homens podem montar qualquer história estúpida em suas mentes, qualquer fantasia estranha, com o objetivo de fazer pensar que é assim que podemos confiar em Cristo. Se você não tem outra razão para crer que está em Cristo, do que simplesmente um sonho ou uma visão, é hora de você começar tudo de novo. É hora de começar tudo de novo. Seria a mesma coisa que tentar construir um castelo no ar ou em uma casa sobre a areia. Aquele que crê em Cristo o faz tão somente por causa daquilo que Ele diz e que faz e o que está na sua palavra. Não crê em Cristo porque sonhou com o Senhor, ou porque ouviu uma voz, que poderia ser o gorjeio de um pássaro cantando, ou porque achou que tenha visto um anjo no céu. Meus irmãos, existe certa pessoa, nos momentos finais da sua vida, disse que, e detalhe, uma pessoa totalmente afastada dos caminhos do Senhor. Não estou questionando o poder de salvação de Deus nos últimos momentos de vida. Mas pessoas relatam que ela disse que estava ouvindo vozes, como se fosse um coral de anjos, naquele último momento, e estava indo morar no céu. A única coisa que eu te pergunto, meus irmãos, Satanás tem o poder de soprar algo do tipo relacionado no seu ouvido? Por que eu tenho que embasar a minha confiança, a minha fé que busca em algo que está além dela? Em sinais. Sua palavra me basta. A palavra de Deus tem que nos bastar. Isso aqui contém as palavras necessárias para a minha vida e a sua vida, e apenas ela. Martinho Lutero dizia: minha consciência é cativa à palavra de Deus, e apenas isso. Se chegasse para Martinho Lutero e falasse: Martinho Lutero, olha, Jesus pode fazer um negócio aqui para confirmar a sua fé, qual resposta você acha que você vai receber dele? Qual resposta? Para o apóstolo Paulo. E olha que o apóstolo Paulo era um homem que tinha tantos dons de Deus, tão agraciado por Deus, mas o que bastava para ele? O que ele pregava? Entenda, meus irmãos. Pare de ficar criando fantasias, pare de ficar criando histórias na sua mente, fantasiando. Nossa fé é uma fé racional, o nosso culto é um culto racional. Precisamos apenas entender isso. Precisamos da ação do Espírito Santo para nos revelar a palavra de Deus. E isso nos basta. Este livro, a Bíblia, é a palavra segura no testemunho de Deus. Confie no Senhor, espere pacientemente por Ele. Lance toda a sua confiança em quem você pode colocar todos os seus pecados. A saber, meus irmãos, Cristo Jesus. Somente Ele. Somente nele, e você será salvo. Tenha ou não visto qualquer um desses sinais e maravilhas. Meus irmãos, vivemos tempos sombrios na palavra do Senhor. Se o Espírito trabalhar na alma, seremos felizes em constatar a verdadeira conversão.
E se Ele escolher trabalhar no corpo também, ficaremos muito gratos por ver isso. Se o coração dos homens for renovado e sua consciência for despertada, se simplesmente encontraram Cristo, por que lamentar? Aceite ficar sem essas maravilhas. Meu irmão, se o seu coração foi regenerado e transformado, o que você precisa mais? Para que sinais? Eu só vou crer se Deus me der algo. Eu só vou crer se isso que eu quero tanto. Eu não pare. Será que a transformação do seu coração, o arrependimento dos seus pecados, não é o suficiente? Meus irmãos, quero ver a obra de Deus sendo feita à moda de Deus. Um reavivamento verdadeiro e completo, no qual sinais e maravilhas podem ser totalmente dispensados. Qual é o seu desejo? Você está disposto a falar isso comigo? Você está disposto a abrir mão de qualquer tipo de maravilha, de qualquer tipo de sinal e apenas se contentar com a palavra de Deus e com a transformação que Ele faz no seu interior, na sua alma? A fé, meus irmãos, é isso que ela busca. Essa é a doença, meus irmãos, de buscar sinais, até mesmo naqueles que confiam. E terceiro e último, a doença da plena certeza da fé. Veja bem, a negligência na observação. Negligência. O oficial do nosso texto apresentado indagou seus servos, interessado sobre a hora em que seu filho fora curado. Ele perguntou isso. Por meio da resposta deles, obteve segurança e firmeza em sua fé. Não costumamos observar a mão de Deus como deveríamos. Os pioneiros puritanos, meus irmãos, olha a visão que eles tinham das coisas cotidianas. Quando chovia, eles diziam, poeticamente, que Deus havia desenrolado as garrafas dos céus. Hoje, quando chove, dizemos simplesmente que as nuvens se condensaram, que as partículas. Se os mesmos puritanos tinham de cortar um campo de ferro, oravam pedindo ao Senhor que lhes desse um dia ensolarado. Nós não. Talvez nós consideremos mais sábios do que somos. Você consegue perceber o agir de Deus no seu cotidiano? Outro dia cheguei aqui, que a gasolina da minha moto acabou. E não se passou nem mesmo 5 minutos. Parou um motoboy do meu lado e me empurrou até o posto. E eu fiquei alegre no meu coração. Falei, até nisso Deus cuida. Até nesses pequenos detalhes. Basta confiar na sua palavra. Eu não precisei transformar aquilo em um sinal e maravilha. Não precisei. Você é abençoado no cotidiano. Jesus utiliza meios simples, coisas simples, para te trazer a consciência. Meus irmãos, não podemos cair nessa negligência. Se você prestasse mais atenção à bondade providencial de Deus no seu dia a dia, se observasse a resposta às suas orações, se simplesmente percebesse e anotasse as contínuas misericórdias que estão sendo despejadas na sua vida, que foi levado à plena certeza de fé, porque se interessou em saber e confirmou que na exata hora que ele falava, Jesus, no caso oficial, havia ocorrido de curar o seu filho. Meus irmãos, seja atento, esteja atento. Aquele que busca perceber a obra da providência nunca terá falta de uma previdência. Observe a providência de Deus na sua vida, porque a previdência, a qual tantos lutam, tantos batalham, a essa para os filhos de Deus está confirmada em Cristo Jesus. A perceber de todas as coisas, irmãos. Guarde bem, portanto, essas 3 doenças da fé: cessação de oração, falsa esperança e ver sinais e maravilhas, e negligência na observação das demonstrações da mão de Deus. Não negligencie,
Não esteja desatento no cuidar de Deus na sua vida. Observe os pequenos detalhes. E 3 perguntas finais que eu faço para você. Em primeiro lugar, se você diz eu tenho fé, que assim seja, meus irmãos. Amém. Existem muitos homens que dizem possuir ouro, mas nada têm. Muitos se consideram ricos e que possuem muitos bens, mas que na verdade estão pobres, nus e na miséria. Eu conheço vários. Eu sou rico. Amigos meus que falavam, eu tenho muitas coisas, mas nunca nos levavam na sua casa. E ficava dizendo, não, eu vim até arrumar. Eu sou rico, tenho um monte de coisa. Mas nunca levava a gente para visitar a casa dele. Um belo dia descobrimos onde ele morava. E ele era tão pobre, que aquilo que saía da boca dele não condizia com a sua realidade. Assim são muitos que dizem que têm fé. Muitas pessoas dizem que têm ouro. Mas quando você percebe, nada a ver. Sua fé, primeiramente, primeira pergunta, te leva a orar? Sua fé te leva a orar? Não a oração do homem que... Não aquela oração que repete como um papagaio. Não é essa que eu estou falando. Aquela prece que um dia pareceu a decorar na sua vida. Mas na verdade você ora como uma criança? É assim que você ora? Conta a Deus com sinceridade quais são seus desejos e vontades? Você realmente busca a sua face e pede a sua misericórdia? Se você vive sem oração, meu irmão, é uma alma sem Cristo. Se a sua vida não tem uma oração de uma criança sincera, a sua alma é uma alma sem Cristo. Não existe crente genuíno que não ora. Não existe. É a primeira coisa que leva o indivíduo a fazer. É a oração. Recorrer ao nosso Senhor Jesus Cristo. Se você não ora, sua fé é uma ilusão. Acorde desse seu sono mortal. Pois enquanto você estiver embotado por uma falsa oração, Deus não poderá responder a ela. Você não viverá para Deus se não se trancar com Ele em seus aposentos. Quem nunca se ajoelha na terra, anote isso, meu irmão. Quem nunca se ajoelha na terra, jamais poderá colocar-se de pé no céu. Jamais. Jamais. Sei que estou falando, provavelmente, a muitas pessoas que não oram. Você certamente tem tempo disponível para estar presente no seu local de trabalho, para estar presente no seu supermercado, no seu salão de beleza. Certamente você tem tempo para isso, mas não para se trancar nos seus aposentos e orar. É sua oração particular que você tem negligenciado. É a oração. Às vezes, você se levanta pela manhã bem em cima da hora, para que seus compromissos sejam realizados a tempo. E até se ajoelha para orar. Mas onde está a oração? Onde está a oração de uma criança? Uma oração para cumprir tabela, como uma repetição, como uma cartilha? Isso não é oração. A verdadeira oração, como diz John Bunyan, é a oração que é guiada pelo Espírito Santo. Uma oração que não é guiada pelo Espírito Santo, com as palavras que vêm de encontro com as vontades de Deus, é uma oração que vira uma blasfêmia contra Deus. É uma afronta contra Deus. Você também não observa nenhum outro momento de súplica em seu dia. Para você a oração parece ser um tipo de luxo caro demais para ele se entregar com frequência. É um tempo desperdiçado. Ah não, eu tenho que fazer as coisas que são mais objetivas, que me trazem mais resultados. A oração às vezes eu me sinto realmente falando com as paredes, então eu deixo ela de lado. Cuidado. Isso não é característico de uma fé genuína. Aqueles que têm fé verdadeira estão sempre orando, quase o dia inteiro. Não quero dizer que fiquem sempre ajoelhados, meus irmãos, não é isso. Mas para esses é comum, enquanto realizam seus trabalhos, que o seu coração encontre um pequeno espaço, nem que seja por alguns minutos, para se recostarem no peito do seu Deus, voltando depois para as atividades terrenas.
A pessoa está dirigindo e está conversando com Deus. A pessoa está cozinhando e está pensando em Deus, está conversando com Deus. Seja onde for, seja dona de casa que está arrumando o seu lar, está lavando a louça, está ali conversando com Deus. Algumas até, eu já vi alguns relatos que ao limpar a louça, lavar, ela já traz a alegoria dizendo: Deus, me torne tão limpo, me lave como eu estou lavando estes pratos. É assim que age alguém que tem a fé genuína. Se a sua fé não faz com que você ore, você não tem mais nada a fazer com ela. Jogue-a fora. Livre-se dessa falsa fé. Livre-se dela. E Deus irá ajudá-lo a começar tudo de novo. Contudo, você insiste em afirmar: eu tenho fé. Tudo bem. Você então lhe deve fazer a segunda pergunta. Esta fé faz com que você seja obediente? É a segunda pergunta. A primeira se leva você a orar. A segunda é: essa fé faz com que você seja obediente? Jesus disse ao oficial: vai, no imperativo. E ele foi, sem dizer nem mais uma palavra. Ele simplesmente foi, obedeceu. Embora bem pudesse ter desejado permanecer e ouvir mais o mestre, o oficial obedeceu. Sua fé faz você obedecer? Nos dias atuais temos o tipo de cristão dos mais lamentáveis: o homem sem integridade. Você certamente conhece também cristãos professos, não declaradamente desonestos, mas que costumam passar dos limites da honestidade. Não são aqueles cavalos que não andam, não é isso, mas sim aqueles que de vez em quando empacam. Se tem pagamento a fazer, burlam, não cumprem os prazos, ou não são exatos nas contas. Seus comércios têm balanças desiguais, exploram o próximo, retiram, oprimem, são desonestos. O fato é, por que não dizer o que é verdade? Por que não colocar isso? Meus irmãos, muitos falam: quero ser cheio do Espírito Santo. Sou cheio, ou já falam que são cheios do Espírito Santo. Uma pessoa que está cheia do Espírito Santo está falando que está cheia de Deus. E quem está cheia de Deus está cheio de honestidade, de sinceridade, de palavras retas, buscando a santidade como se fosse a última coisa na sua vida. Pode um crente dizer que está cheio do Espírito Santo, que não paga suas contas em dia, que tem gato net na sua casa, que tem o gato da energia na sua casa? Pode um crente viver desta maneira? Um crente, ele é sincero, ele é reto, ele é justo no que faz. Você pega cristãos cometendo atos sujos, manchando a si mesmos, com atitudes puramente mundanas. Se você age nos negócios abaixo da dignidade de qualquer homem honesto, se Deus ainda não fez que você se torne honesto, então você ainda não é salvo, porque a honestidade acompanha todo crente. Existe crente desonesto, gente? Existe crente desonesto? Pode estar certo de que, se prosseguir assim, desobediente às leis morais do nosso Deus, se sua vida for inconsistente e lasciva, se a sua atitude e a sua conversa continuarem manchadas, o amor de Deus não está em você. E é o que mais observamos, infelizmente. Pessoas que falam que são crentes, aí você olha o Facebook da pessoa, está envolvidas nas mais sujas conversas, utilizando das mais palavras e argumentos de baixo calão, que não representam uma vida de honestidade, de uma vida de pureza. Isso é crente, irmãos? Eu não estou pedindo perfeição. O que realmente peço é honestidade. Se a sua religião ainda não levou você ao mesmo tempo a cuidar da sua vida comum e orar, meus irmãos, que eu digo, é pela sua nulidade, pela sua depravação. Se você não foi feito ainda uma nova criatura em Jesus Cristo, sua fé é simplesmente um nome vazio.
como um metal que soa, ou como um símbolo que retine, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13, verso 1. A terceira pergunta que eu faço: a primeira se leva você a orar, a segunda se leva você a obedecer, a terceira é: sua fé abençoa a sua casa? Sua fé abençoa a sua casa, irmão? As coisas mudam ao redor de um cristão, vocês sabiam disso? A luz dissipa as trevas, vocês sabiam disso? O bondoso Rowland Hill, que foi um professor, um reformista britânico, em sua maneira singular de se expressar, que quando um homem se torna cristão, olha só que interessante que ele escreveu, até seu cachorro e seu gato precisam também ser melhores. Até seu cachorro e seu gato tem que mudar. Quando o homem se torna cristão, ele melhora em todas as suas relações. Ele melhora no seu trabalho, ele melhora com sua esposa, ele melhora com seus filhos, ele melhora em tudo. Agora, muito me admira o cara que é cristão dentro da igreja, a pessoa que é cristão na igreja, mas chega atrasado no trabalho, que fica dando nó, como diz o peãozado, dando nó no serviço, sendo desonesto com a empresa, ou que chega em casa, xinga a esposa, maltrata os filhos. Mas aqui está bonitinho, alinhado. Que tipo de cristão é esse? Então eu te pergunto: a sua fé abençoa a sua casa? Torna-se um marido melhor, um empregado, um chefe, um pai, muito melhor do que antes. Do contrário, meus irmãos, se esse não é o efeito, sua fé cristã não é genuína. Sua fé cristã não é genuína. Meus caros irmãos e irmãs, em Cristo, vocês já pensaram em abençoar seu lar? Há condição de alguém dizer: eu tenho a minha fé em Cristo só para mim mesmo? Se é assim, não fique preocupado quando ela ser tirada. Porque Mateus 13, verso 12, e este verso vem muito agora para nós. Olha só o que Jesus diz: a quem tem, será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem será tirado. Aqueles que dizem: eu tenho fé, mas a sua vida é uma verdadeira afronta ao nome de Cristo, uma desonra. Você não precisa colocá-la sob trancas ou 7 chaves. O diabo não está muito interessado em tirá-la de você. Se a sua fé não é uma fé que transforma as pessoas que estão ao seu redor, que abençoa o seu lar, até mesmo te lança para a obediência, te lança, meus irmãos, a orar, Satanás está feliz com você. Está feliz com você, porque essa fé que você tem não vem de Deus. E se você não tem a fé que vem de Deus, a fé genuína, você está do lado dele, servindo com ele, sendo como ele. Meus irmãos, receio que um homem pode guardar sua bondade para tão pouco ou nenhum uso, que não venha a ter reserva suficiente nem para o seu próprio uso, quanto mais para abençoar outros. Pessoas que falam que têm a sua fé apenas para eles mesmos, que não necessariamente precisam passar para as outras pessoas, precisam dar esse testemunho tão abençoador. É estranho, meus irmãos, encontrar pais, inclusive, não interessado na salvação dos seus filhos, e isso está cheio, mas está preocupado em entregar marmita para o mendigo na rua, está preocupado em levar um presente para o órfão, mas a sua casa está destruída. Seus filhos estão na internet de madrugada, passando horas e horas, vendo porcarias e mais porcarias, e ele está ali, indiferente com essa situação. Mas quando a igreja chama para entregar marmitex, não estou fazendo crítica para entregar marmitex aos moradores de rua. Eu estou relatando a hipocrisia de uma fé que não vem de Deus. Meus irmãos, é verdade que o pai às vezes até frequenta a igreja, juntamente com a família, mas suas preocupações também são mundanas. Ele espera que seus filhos possam se dar bem na vida. Tem pelo menos o benefício da esperança do pai. Certamente um grande legado. A preocupação do pai é essa. Além disso, quando o pai morrer, deixará para ele os seus bens, e em razão destes poderão prosperar. Sabe quem são esses? Aqueles que querem que o seu filho só estude mais, conheça mais as
as disciplinas mundanas do que a própria Bíblia. Vocês vão se casar? Deus, assim quiser, vai ter filhos? O que vai ser prioridade? A preocupação vai ser em quem ele vai ser na vida, se ele vai se dar bem na vida, ou se ele é um salvo. Comece a orar para que seu filho seja um salvo, um eleito de Deus. Essa deve ser a preocupação dos pais. Se o seu filho é salvo ou não. Não se ele vai ser uma pessoa bem-sucedida, se ele vai herdar os seus bens. Isso tudo é palha, irmão. Isso tudo vai ficar aqui, vai ser destruído. O que vale um diploma na parede? O que vale as suas riquezas? Sendo que isso tudo vai ser queimado e destruído. Do que vale? Do que vale? Mas o que parece, a alma paterna jamais ficou preocupada se os seus filhos são salvos ou não. Adeus a essa falsa crença em Deus. Adeus. Jogue-a no lixo, meu irmão. Que seja enterrada como o sepultamento de um asno. Jogada fora do arraial como uma coisa impura. Como os dejetos dos sacrifícios do Antigo Testamento. Fora das muralhas, jogue essa fé fora. Comece de novo. Clame a Cristo. Diga que você está morrendo e que você necessita ser salvo. Não é essa, irmãos, sem dúvida, a religião de Deus, de Cristo. Quem não se importa com a sua própria casa é pior do que um ímpio, é pior do que a pessoa mais suja deste mundo. A sua casa, ela é herança, a sua família é herança de Deus. Casar é ministério, casar é cuidar da esposa, amar a esposa como Cristo amou a igreja. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos, auxilie ele, ajude ele, seja suporte para ele, caminhem juntos, honrem a Deus com o casamento. Em nome de Jesus. Não se contente, portanto, meu irmão em Cristo, até que seus filhos sejam salvos. Lance essa promessa diante de Deus. A promessa é para você e para os seus filhos, meu Deus. Mas a palavra original filhos aqui se refere a filhos, netos e qualquer outros descendentes que possam ter. Não deixe de pedir a salvação dos seus entes queridos, isso eu quero dizer. Chegue ao Senhor em oração e diga: Senhor, não te deixarei ir se não me abençoares. Seja como Jacó, que agarrou o anjo, que queria esta bênção. Lute, tome a força ao reino dos céus. Busque, se empenhe, ore mais. Sangre os seus joelhos de orar, mas ore como uma criança. Ore como uma criança. E, meus irmãos, eu encerro as minhas palavras orando pela sua vida, pela fé que você tem, que seja uma fé genuína, que seja uma fé conforme a esse oficial apresentado, uma fé que te lance nessa busca, uma fé que te lance a obedecer e principalmente que modifique o seu lar. Fique de pé, vamos orar. Feche seus olhos, vamos orar juntos. Fale com Deus. Se algum ponto desses questionamentos a sua fé ficou questionável, a sua fé ficou em uma condição que pode ser uma fé espúria, comece de novo. Comece de novo em nome de Jesus. Pai nosso, Senhor Deus, Pai de misericórdia, Deus das luzes, oramos ao Senhor neste momento, agradecidos pela sua palavra, agradecidos por aquilo que o Senhor tem nos entregue aqui neste lugar. O Senhor conhece os nossos corações, nossos intentos e desejos, e principalmente que tipo de fé nós temos. Eu te peço, Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja transformando as nossas vidas, que o Senhor cada vez mais esteja fortalecendo a nossa fé, seja ela uma fé inicial, como uma fagulha, que você cuide dela, que você faça com que ela se transforme numa labareda, Senhor Deus, e que incendeie, e que assim como aquele oficial, ele e a sua casa creram no Senhor Jesus Cristo, e que assim seja nos nossos lares. Deus,
Queremos uma fé viva, queremos uma fé eficaz, e essa somente o Senhor pode nos entregar. Nos abençoe, Deus, nesta noite. Envie esta mensagem aos corações endurecidos, e que eles se acheguem a Jesus Cristo, clamando: resgate, Senhor Deus, as suas ovelhas. E assim oramos, Pai, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja. Amém. Uma ótima semana, meu irmão. Dê aí um abraço, né, ou um soquinho aí do seu irmão. Que vocês fiquem com Deus. Amém?